Que tivemos uma boa preparação para a gente ouvir a palavra, e o nosso propósito, não só o pastor Juraci, meu propósito de toda a igreja, todo o corpo, é levar a igreja mais próximo de Deus. E para isto exige uma vida vivida, essa é a verdade. A gente não está procurando aquecer com fogo pintado, mas com fogo verdadeiro. Eu acredito também, quase que nesta hora que falta alguns minutos, alguns segundos, nem isso, né, no relógio de Deus, para tudo terminar. E Deus tem a maneira de fazer as coisas, e nós vemos grandes dons de Deus. E eu vou falar desses dons de Deus nesta noite. Acredito que será uma preparação para os cultos vindouros. A gente tem que fazer as coisas de coração. Pode ser da maneira mais simples, e que a gente possa até mesmo pensar que estamos sendo tão ineficazes. Mas desde que aquilo saia da alma, o Espírito Santo não está procurando grandes revelações ou grandes dons para se manifestar diante do povo. O Espírito Santo está procurando coração que possa entender a língua dele, entender o que ele está falando e render-se a ele, entregar-se a ele. É bastante estranho, eu estava orando e desceu uma inspiração no meu coração aqui ajoelhado, e disse na oração, vocês podem ter percebido, gostaria que pessoas que carregam dúvida a respeito da sua salvação, porque o diabo explora as pessoas. O diabo tem um trabalho a ser feito, é remontar o seu passado no presente e apontar as coisas erradas que você fez e te condena. E então, o que ele quer fazer é roubar sua fé e trazer dúvida. Quando ele consegue isso, ele já te derrotou. Então, o que nós temos que fazer, o profeta disse que o Espírito Santo tem que encontrar cada canal sem obstrução para que ele possa trabalhar. Quando nós estamos falando de canal, por exemplo, se ele for tratar na sua vida conjugal, é um canal que ele não pode colocar o dedo. Se ele vai tratar na sua vida, no vestir, no falar, ele também não encontra nada ali que possa pôr o dedo. Quando vai tratar da sua vida financeira, você está correto com Deus, nada te acusa. Tenho trazido as minhas ofertas na casa do Senhor, tenho entregado os meus dízimos. Isso não impede da minha oração chegar lá, porque se a hora que você vai orar, isso está errado, é um impedimento para a sua oração não chegar na presença de Deus, porque uma dúvida surgiu, porque tem um obstáculo, tá? Tem ali uma mancha. O que é? Eu cortei o meu cabelo, se é uma mulher.
eu contei uma mentira, eu não devia ter feito aquilo, eu não tenho entregado os meus dízimos, eu tenho pintado o meu rosto, entendeu? Todas as vezes que você for orar, traga ao seu redor todas as coisas que estão diante de você. Se tiver alguma coisa que desça no seu coração, que diz, Deus não se agradou disso, não estou agindo de maneira correta, levante-se do altar, vai lá e desmonta o diabo, acerte aquilo. Então os canais estão limpos para o Espírito descer, tá? E manifestar em nossa vida. Nós não devemos orar com a consciência travada, com problemas na consciência. Por isso que esse momento que nós estamos vivendo, há uma grande exigência, é vida, não é manifestação de grandes dons que eu falo, de homens eloquentes que pregam e trazem grandes mensagens, mas é vida. Todos nós temos experiência, que já ouvimos no passado grandes dons, e depois foi uma grande decepção aquilo, porque estava tudo errado com a vida da pessoa. Tinha os dons, mas não tinha vida. Então nós queremos a vida, porque os dons vêm da maneira que a igreja necessita. Amém? Por isso que a nossa vida tem que estar correta com Deus, para manifestar o Espírito Santo. Aí o profeta que diz da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Não deixe nenhum canal obstruído. Não deixe nada que acuse a sua consciência, e você derrotará o diabo em cada transe, em cada batalha que você travar com ele, você o vencerá. Amém? E sendo o que eu estou falando desta maneira, eu quero, nesta noite, ler uma escritura. E essa escritura é muito peculiar para o momento que estamos vivendo. Hoje nós temos visto isso acontecer agora, que é Efésios capítulo 4, versículo 11. Estamos falando de perfeição. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Aqui deve ter esses irmãos que vieram de São Paulo, bota a mão para cima aí, os de São Paulo. São quantos irmãos mesmo na conta da irmã Raquel? A irmã Raquel que sabe. Quantas pessoas tem em São Paulo, você sabe? Tem a conta? Não sabe não? Faltou 4. Faltou 4. 31 porque o menino ficou doente lá, né? Lamento o que aconteceu com eles. E quero dizer aquelas pessoas que hoje pediram oração para mim, você vê olhando no celular, não estou vendo notícia não, estou vendo pessoas que estão pedindo oração, estou vendo mensagem aqui, não perco tempo com qualquer outra coisa aqui não. Eu tenho uma mensagem que está aqui que eu vou falar sobre ela. A irmã Jéssica, São José dos Campos, pediu oração para nós, a respeito de um emprego que ela precisa, e ela teve um gesto muito bonito. Até mostrei para minha esposa, que eu recebi hoje, agora à tarde. Eu tive a semana passada na casa dela, ela tinha arrumado um emprego para trabalhar numa empresa atacadista. E ela, há muitos anos, ela gerencia uma pizzaria. Ela quer sair de lá porque fim de semana é ocupado. Quem trabalha no comércio, fim de semana, geralmente é ocupado. Ela não tem, assim, liberdade para servir o Senhor. Ela deve estar me acompanhando agora, se ela não estiver na pizzaria, a mãe dela está me acompanhando, a irmã Dulce, nos acompanhando aqui, e tantos outros. Quero dizer o seguinte, ela perdeu o emprego por causa do uniforme. Ela dispensou o emprego, ela fez entrevista, fez teste, passou e ia iniciar. E perdeu o emprego pela exigência do uniforme. Certamente a calça comprida que exigia e ela perdeu o emprego.
Deus te honrará por isso. Amém. Deus te honrará por isso. Efésios capítulo 4, verso 11. Então vamos ver. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Quero fazer uma observação aqui, olha. Essa escritura que acabamos de ler, ela é muito recente. O conhecimento, a revelação dela é muito recente. Isso ficou oculto pelos longos anos das eras e entre o povo pentecostal. E quem revelou esses 5 dons aqui foi a abertura da palavra, tá? Porque se você observar, ele está dizendo que, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento só poderia vir através do conhecimento de Cristo. E nós não teríamos conhecimento de quem é o Senhor Jesus Cristo se não tivéssemos a palavra aberta. E ele prossegue, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bem, então, aonde eu posso ver Cristo? Nós olhamos no pilar de fogo, sabemos que o pilar de fogo não é Cristo, o profeta disse, é a unção de Cristo. Olhamos na nuvem que veio sobre o monte, e lá está o Supremo Juiz. Isso é o assim diz o Senhor. E Deus fez isso há mais de 50 anos. O pilar de fogo tem a minha idade. O pilar de fogo tem a minha idade. Tem 65 anos que ele apareceu em Houston. Foi em 50, eu nasci em 50. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para esse detalhe. Isso é muito importante. Eu não posso negar que esta fotografia é verdadeira. Eu não posso negar que aquilo é ele. Porque não é eu que disse, não sou eu que disse, nem nenhum PhD em teologia que disse. Quem disse que é ele por várias vezes é o profeta. O Membano que disse que ali está ele, o Supremo Juiz. O Filho do Homem se manifestando para abrir a palavra. Mas se a gente ficar olhando só naquela nuvem lá e apontar para lá, aí fica complicado. Porque eu tenho que ver aquela nuvem dentro de você. Amém? Eu tenho que ver aquilo lá manifestado em carne agora. Por quê? Porque ela era uma teofania. E o batismo do Espírito Santo nesta hora é a teofania de Cristo. Foi
foi os dons durante as eras. Foi justificação, santificação e a restauração dos dons era o Espírito Santo, em forma de dons. Agora, diz o profeta, não é mais dom, é Ele mesmo. E para ser Ele tem que ser a teofania de Cristo. Então, ele apontando aquela nuvem, ele veio para vindicar que Ele, mostrar, para revelar para a noiva que ela pode ver naquela fotografia. Mas Ele deixou aquela fotografia para se encarnar. Quando aquilo aconteceu, a palavra abriu, o profeta abriu 7 mistérios, Cristo abriu os mistérios e aquilo veio parar dentro da igreja. Então, se eu não ver, perceber, sentir Cristo aqui em nosso meio, em corpos mortais, atrás de pele, eu não verei em lugar nenhum. Se você não ver Cristo atrás de pele humana, nesta hora, atrás do véu, no lugar santíssimo, então nós não iremos vê-lo em lugar nenhum, porque Ele se agradou descer atrás deste véu, habitar, morar aqui e falar pelos seus lábios, andar com os seus pés, ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos e colocar a palavra dele na sua boca. Amém? Ele tem descido e tem se tornado o seu povo. Amém. Senhor Jesus, quero te louvar e te adorar e te agradecer. Abrir a Bíblia e ler. Qualquer pessoa que saiba ler e tendo habilidade na mão, faz isso. Mas, Senhor, para ver o que está escrito ali, foge da habilidade do homem. Dependemos do Senhor. Que o Espírito Santo nesta noite traga esta igreja bem juntinho dele, de tal maneira que possamos não ver mais pessoas, mas uma pessoa só aqui, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Sendo uma abertura, pastor Juraci, pastor Luquemba, Lonci, eu vou começar aqui a falar isso aqui numa mensagem bastante antiga do irmão Branham. Ela foi pregada em 1953, mas nessa mensagem tem aqui uma profecia, que o profeta fala do novo Papa, na mensagem Testemunhas. E aqui eu vou ler 3 parágrafos, para a gente entrar dentro daquilo que nós lemos. O profeta disse: houve um povo certa vez, os judeus, da tribo de Judá, onde obtiveram o seu nome, porque eles não andaram segundo as ordens de Deus, não guardaram os seus mandamentos. Deus chamou o rei Nabucodonosor para entrar e levá-los cativos para a Babilônia. Foi o rei Nabucodonosor. Muitos de nós recordamos a velha história famosa de como eles penduravam suas harpas no salgueiro Chorão e não podiam cantar os cânticos de Sião. Toda a sua vitória estava perdida, não porque Deus queria tirá-la deles, mas por causa de seus pecados os separou de Deus. Eles não podiam cantar hinos de Sião na Babilônia. Salgueiro Chorão é uma árvore. Penduraram suas harpas ali e não cantavam. Estavam na Babilônia. O quadro hoje é o mesmo. O mundo religioso não canta hino de Sião, porque estão
aonde eles estão cantando lá na Babilônia, os cânticos da Babilônia. Porque se chegar uma exigência para essa igreja cantar aquilo, ela também não canta. Hino de Sião é para crente verdadeiro, tá? Para cristão nascido de novo, porque se não for, qualquer coisa aí para fora serve. E por esta razão, esta noite, que muitos cristãos não têm a vitória, é porque seus pecados os separaram das bênçãos. Separados, sozinhos, em um lugar deserto. E nossos corações estão pendurados no salgueiro chorão, porque não podemos regozijar com os hinos da igreja. Recordo, há muito tempo atrás, quando vínhamos aqui e tocavam Chegando à Cruz, um piano, e quando o sino tocava e entravam, quase não havia um olho seco na igreja, todos chorando, suave e brandamente. Eu simplesmente gosto do modo antiquado, suave e dócil. O poder do Espírito Santo rompia antes de fazermos qualquer progresso. Antes de fazermos qualquer progresso, temos que nos quebrantar primeiro. Você sabe como o oleiro, o profeta estava indo até a casa do oleiro para ser quebrado, para ser feito de novo. E você sabe, se não houver uma quebra, não há como se fazer de novo. Você tem que se quebrar primeiro. Amém? Está dando um exemplo de como a igreja se comportava. E então eles entravam solenemente, ficavam em meditação, e quando o culto rompia, todos estavam com os olhos correndo lágrimas, porque eles estavam na unção e na doçura do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava pronto para falar, porque tinha uma igreja que estava em ordem para receber a palavra. Não estamos falando de uma congregação local, e nós estamos tratando de um assunto da noiva de Cristo. Tem que haver uma atmosfera, tem que haver um ambiente para o Espírito tomar lugar. Amém. Tá? Então não é uma vida mesquinha, não é uma disputa entre pregadores, não é política dentro da igreja que vai trazer isto. Tem que haver uma sintonia entre a igreja e o céu. Amém. Tem que haver um quebrantamento. Então o agricultor, ele não vai pegar a semente e jogar no solo. Isso não funcionaria. Então, o solo tem que ser quebrado primeiro, tem que ser arado, a terra tem que ser quebrada, arada e a terra preparada. Aí o agricultor vem e lança a semente. Aí então tem um ambiente propício para a semente ser germinada. Aqui está um solo. Se este solo está seco, se este solo não está preparado, ele tem que ser quebrado, tem que ser sulcado, ele tem que ser preparado para a semente ser lançada. Nós temos que nos preparar. Como o arado vem e vai tombando a terra, e o agricultor prepara a terra e lança a semente, assim é Deus. Ele desce nesta terra, chamado homem aqui, e começa a quebrá-la completamente.
Começa a tirar todos os hábitos ruins e começa o Espírito Santo trabalhar e apontar nossas falhas, nossos erros, e nós corremos ao trono de misericórdia e pedimos socorro ao Senhor e começamos a clamar a Deus. E aquela terra está sendo quebrada, quando está preparada, está úmida com o Espírito Santo, ele lança a palavra, e quando a palavra é lançada, é certo e líquido que aquela semente vai germinar, e está nascendo ali um cristão verdadeiro. Amém. Ali está nascendo uma árvore chamada Jesus Cristo, que o terreno foi preparado. Em Jeremias 18, ele foi lá onde o oleiro estava preparando um vaso, e pegou um vaso, não tinha o que fazer com ele, não tinha como consertar, não tinha como restaurá-lo. Então, o que Jeremias viu, para que fosse um exemplo para Israel? Ele quebrou todo o vaso, o oleiro, quebrou inteirinho, e fez uma nova massa, e moldou de novo. Todo homem e mulher que chega a Deus tem que ser completamente quebrado, e Deus o faz de novo. Aí o oleiro então vai nos moldar segundo lhe agrada. Ele faz da maneira que ele quer, ele faz um vaso para a honra, outro para a desonra. Ele fez um Moisés para a honra, fez um Faraó para a desonra, ele fez um Abraão para a honra, agora também ele fez um Ló para dar problema para Abraão, ele fez um Jacó que tinha um vale para atravessar, sem aquele vale ele não tinha vitória. Deus pôs um vale, o vale de Jaboque. Jacó, você tem que atravessar este vale aqui. E Jacó saiu naquela noite adentro, atravessou o vale. Quando ele atravessa o vale, ele encontra com um varão. E Jacó tinha uma semente nele que discerniu quem era o varão, discerniu quem era o homem, quem era aquela pessoa. Como que ele sabia que aquele homem tinha prerrogativas para mudar a vida dele? Como que você sabe que essa mensagem pode mudar a sua vida? Como que você sabe que o Espírito Santo pode mudar a sua vida? Você não pode ser mudado em qualquer outra igreja, mas se você vir para a palavra e ter discernimento que o mesmo Deus que fez Jacó atravessar o vale por uma circunstância, ele lança uma circunstância em nossa vida, ele te mostra uma saída, mas você tem que atravessar o vale, ir no outro lado do vale e lutar com Deus, lutar em oração, clamar a Deus, suplicar a Deus, até que aquela nova vida entre em cena. Tem que haver uma disposição para isto. Aleluia! Deus tinha um vale para Jacó, Deus tinha 25 anos de deserto para Abraão, Deus tinha um Faraó para encarar Moisés. Quanto mais Moisés operava, mais o diabo crescia. Moisés fazia um sinal, mais duro ficava o coração de Faraó, fazia o segundo, endurecia de novo, e Deus foi endurecendo aquele homem, para manifestar a sua glória. Que glória você teria chegar no céu sem luta? Que glória você teria chegar lá sem luta? Não tem problema nenhum aqui na terra, viveu as 1000 maravilhas, dinheiro sobrando, vivendo confortavelmente, nenhuma perseguição religiosa, nenhum problema, nada. Olha, eu sou um crente que não tenho problema. O maior problema é você não ter problema. O maior problema é esse, é você não ter problema. Porque se você tem problema é para uma causa, é para um propósito. Agora, Deus começou a endurecer o coração de Faraó para manifestar a sua glória. Quanto maior o problema, maior é a glória de Deus. Quanto maior o problema, mais a sua fé cresce. Amém?
isso, se você tem uma unha encravada, essa unha encravada não vai te matar, vai doer, tá? Mas você vai lá no podólogo, ele dá um jeito lá e acabou. Mas se você aparece com câncer, aí a luta vai travar. Você sabe que ele é um assassino. Se Deus não entrar em cena, você pode morrer, Satanás pode te matar. Aí você vai entrar em luta com Deus. Você vai entrar em luta com Deus até ver o inimigo exterminado. Então Deus coloca tropeço em nossa frente para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. Deus tem uma maneira de fazer as coisas que só Ele sabe. Nós temos que render a maneira de Deus e deixar Ele operar. Eu não sei porquê, mas por um grande motivo, Deus pôs em nosso coração de orar, até que Ele desça neste lugar e manifeste a sua glória em nosso meio. A palavra está aberta. Nós temos pregadores que deslizam na terceira puxada maravilhosamente bem. Temos a palavra aberta. Agora, me diga uma coisa. Nós temos a palavra e cruzamos os braços? Tem alguma coisa errada. Como que você tem algo tão grande e não liga para aquilo? Se você tivesse um diamante na mão, de um valor altíssimo, você colocaria no pescoço, saía por aí, sem problema nenhum, ou colocava assim na sua mesa lá? Não, você ia ter um cuidado muito grande com ele, dado aquilo que ele representa e o valor real dele. Então você tomaria todo cuidado para preservar aquilo, porque não é qualquer pessoa no mundo que pode ter um diamante. Não é? Eu pergunto, você tem esse diamante? Você tem esse diamante? Vocês estão entendendo isso? Então você sabe o cuidado que você tem que ter com ele? Como que você tem que cuidar dele? Do alto valor que é o que ele representa, o valor que ele representa. E nós temos este diamante na mão, esta pedra de alto valor. E este diamante está manifestado em 5 ministérios. É nisso que vou entrar. Porque quando fala de igreja, sacerdócio, não é colocar uma batina ou bata, ou seja lá o que for, e um colarinho clérico, e ser formado em teologia, filosofia e tantas outras coisas, e dizer assim, não, aqui está. Não é isto. Isso não representa nada. Isso não significa nada, tá? Não, isso não resolve o caso. Mas quando você encara uma situação que você não é capaz, porque o padre é capaz, o teólogo é capaz, mas nós éramos incapazes. Incapazes. Mas o Deus dos céus, que abriu um caminho para levar Moisés do Monte Horebe para o Egito, Deus que abriu um caminho de Gósen até aonde, lá em Hebrom, aonde Deus, Jeová, Elohim, foi ao encontro de Abraão, o Deus que queimou Sodoma, o Deus que levantou Josué para assumir o ministério de Moisés e guardou a palavra de Moisés, esse mesmo Deus que trabalhou com Moisés, com Abraão, trabalhou com Jacó e trabalhou com Isaac lá nas eras passadas para fazer uma sombra, um tipo, esse Deus enviou um homem da mesma envergadura de Moisés, que trouxe o ministério de Moisés e de Elias aqui na terra. Agora, Deus precisa
é de um Josué, de uma igreja que possa possuir a terra, porque Moisés tirou do Egito, Moisés abriu o Mar Vermelho, Moisés deixou o Egito falido, o irmão Brana faliu o mundo religioso só foi falido por causa do irmão Brana. Se o irmão Brana não abrisse a palavra, nós estávamos aí regozijando com o mundanismo na igreja, e mulher seminua, e mulher pregando, e seminário, e riqueza, e testemunho de iate, de avião, e testemunho de mansões, e vida próspera, e uma igreja mundana, uma igreja dinheirista que só fala em dinheiro, e nós estávamos metidos nisto. E, consequentemente, o mundo religioso estava indo muito bem e nós estávamos enrolados com ele. Mas o Deus dos céus levantou um profeta para falir este mundo religioso, para mostrar a negrura, mostrar a sujeira, a podridão do diabo que corre lá dentro, a mentira, a política, o adultério e a prostituição. Só faliu esse mundo político, esse mundo religioso faliu por causa da mensagem. E desceu as escadarias do inferno. Desceu a ladeira do inferno e chegaram aonde eles chegaram. Política e religião tornou-se a coisa mais imunda desta hora. Podre, suja, corrupta. Virou covil, coito de toda ave imunda. Porque a mensagem veio para falir este mundo. A mensagem veio para tirar uma igreja daqui. A mensagem veio para a bomba atômica explodir. Porque Deus tinha Noé na terra, sem Noé não tinha água. Sem Noé não tinha chuva. Sem Moisés não tinha Mar Vermelho aberto. Sem Josué não tinha Jericó destruída, nem Rio Jordão aberto. Sem Moisés não tinha água da rocha. Amém? Sem a noiva aqui na terra, também nada disso existia. Mas se tem é porque a noiva está aqui. Amém? Ela é o corpo de Cristo. Aleluia! Então, eu quero que a igreja observe e perceba que aquele pilar de fogo e aquela nuvem está encarnada. E se ela está em você, você não vai se conformar, você não vai se aquietar, você não vai cruzar os braços. Você vai lutar como um verdadeiro soldado da cruz. Por quê? Porque é Ele que peleja as nossas batalhas. Amém? Agora, se diz que crê na palavra falada, tem a revelação da palavra, os mistérios abertos, e está de braço cruzado dormindo, meu irmão, é melhor você repensar a sua vida. É melhor você ler de novo 7 selos e você ir para uma caverna aí até Deus te mostrar. E sair um novo homem, uma nova mulher de lá. Porque isso te deixa em desespero. Isso te deixa inquieto, sabendo que esperamos muito breve. Eu mandei um vídeo para o pastor Juraci, do Antônio Bocco, da bomba atômica. Não sei se você passou aqui nessa igreja. Acho que eu vou passar ele então. Para passar ele. Você tem Antônio Bocco aí, né? Mas no fim você passa. Para você, o que o mundo espera? O que está diante do mundo? Agora, primeiro, antes de eu entrar nesse assunto, vou finalizar com esses 5 dons aqui. Eu quero entrar numa coisa aqui, ó. O irmão Brando, quando estava pregando, ele falou de um assunto aqui, 5 deveres. Vou passar por ele, vamos entrar ali. Preste atenção. Há 5 deveres. Quero que vocês
Os recordem. Não importa quão sincero um homem possa estar ao fazer isto, fazendo uma obra para Deus. Isto, antes 5 deve estar lá. Eu acho que as pessoas nunca pararam para meditar seriamente esses 5 deveres. Vamos lá. Primeiro tem que ser no tempo próprio para fazer aquilo. A arca não foi para a cidade de Davi. Não era só porque Davi estava conduzindo a arca de uma maneira indevida. Sabia que não é só isso? Isso era um grande problema. Ele conduziu a arca num carro novo, mas era para ser conduzida nos ombros de sacerdotes. Isso era um caso sério, não podia levar daquela maneira. Segundo, não era tempo da arca aí. Os pentecostais começaram em 1906. Amém? Vocês sabem disso, não sabem? O que eles fizeram? Eles colocaram a arca num carro novo, chamado Assembleia, chamada Pentecostal Unida, e tantas outras que nasceram lá naqueles dias. E quando Deus enviou um profeta, a primeira coisa que eles fizeram foi rejeitar o profeta. O que aconteceu? Não era tempo da arca ir para o seu lugar e conduzir de maneira correta. Agora, qual é a soma disso que nós temos? O que resultou o movimento genuíno pentecostal, começado em 1906 por um homem chamado William Seymour? Resultou em morte. A igreja denominada pentecostal, ela está matando tanto quanto a bomba de hidrogênio vai matar. Estão me ouvindo? Por quê? Porque quando Deus deu a eles a palavra, os dons restaurados, aqueles dons tinham que ir a um profeta. Para o profeta, então, trazer a maneira que eles tinham que conduzir aquela arca, conduzir a palavra. E eles não fizeram isto. Colocaram num carro novo. E quando Deus enviou o profeta, dizia assim: não é assim que se conduz essa arca, não é assim que se faz, não é desta maneira. Eles colocaram o profeta para fora, e aquele profeta, Cristo estava nele, e ali foi a falência da igreja. Eles foram para o cativeiro do mundo, eles foram para um sistema egoísta. Tem que ter dinheiro, tem que ser bonito, tem que ter fama, e tem que ter igrejas esplêndidas, tem que estar metido na política, tem que estar enfiado no mundo, tem que cantar hinos nojentos, como esses hinos gospels que cantam por aí, tem que ter banda nojenta que toca, mas pior do que rock and roll, pior do que aquelas bandas antigas, tem que ter tudo isso, e tem que agitar o povo para o povo ir. E quando o pregador abre a palavra, o povo dorme. Quando a banda toca, se agita todo mundo. Quando se prega, eles dormem. Eles trocaram o menor para o maior, pelo maior. E vejam, então, agora, preste atenção, estão me ouvindo ainda? Este é o tempo que a arca, da arca ir para a sua cidade. Esse é o tempo da arca ser colocada no seu lugar. Por quê? Porque Deus levantou um profeta para colocar a coisa em ordem. E para a arca ir para o seu lugar, Deus tinha que abrir a palavra. Sem a palavra aberta, a arca não ia para o seu lugar.
Sem a palavra aberta, não tinha ressurreição, não havia arrebatamento, não teria uma igreja como esta, mas Deus abriu a palavra, rasgou os mistérios, rasgou o véu, e agora a palavra vai indo para o seu lugar. E aonde é o lugar que Deus está levando essa arca? Onde ela está sendo colocada? Atrás do véu novamente, no lugar de misericórdia, no lugar santíssimo. A arca entrou no seu lugar, atrás deste véu humano, é onde ela está agora pousada. Amém. Pode que não seja um bonito sermão, que eu não estou procurando beleza nele, mas você tem que saber de uma coisa: ou essa arca está aí, ou perece. E se ela não estiver aí, a coisa está complicada, né? Ia tocando o carro, e Davi dançava, e Israel regozijava, e tinha lá todos os políticos, prefeito, e tinha senadores, e tinha deputado, e tinha o presidente, e toda a cúpula de Israel foi convidada para aquela grande festa. Quando a coisa estava fervendo a festa, a arca caiu. A arca caiu. Uzá morreu. Os bois tropeçaram. Acabou. Quando o movimento pentecostal estava no seu ápice, a arca caiu, Uzá morreu, e acabou tudo em tristeza. A igreja pentecostal morreu em 1956. Tornou-se uma cadáver, acabou ali ela morreu, porque ali terminou a era. E dali, passaram 7 anos, Deus abriu o céu, amém? Abriu o céu e mostrou a arca lá em cima. A arca foi vista, gente, a arca é Cristo. Ele abriu o céu e mostrou a arca lá em cima. Deus disse: olha, estou aqui, mas não vou ficar aqui não, vou descer aí, vou lá no tabernáculo Brana, vou abrir 7 mistérios, e o mundo irá saber que aqui, nesta cidade, tem um profeta que está abrindo a palavra, e a arca vai para o seu lugar agora, amém? E passaram 50 anos já, um pouco mais, e agora é tempo dele recolher a arca, e ir embora. Primeira coisa, no seu tempo, e este é o tempo. O que se Moisés dissesse, e vamos construir uma arca, e flutuaríamos através do Nilo, isso não iria funcionar. Isso funcionou para os dias de Noé. Justificação funcionou nos dias de Lutero. Santificação funcionou nos dias de Wesley. Batismo com o Espírito Santo, restauração dos dons, funcionou nos dias pentecostais. Se você pregar aqueles dons, você faz uma confusão na igreja. É uma confusão, é língua para lá, é língua para cá, não tem intérprete, é visões, é profecia, é um diabo, porque nada se cumpre, é um monte de fanatismo. Ele disse: que seria se Jesus viesse e dissesse: agora eu lhes direi o que faremos. Simplesmente subiremos no monte, como fez Moisés para trazer a lei. Também não. Não funcionaria. Tá? Bom, vamos para a segunda coisa. Deve ser em seu tempo, deve ser em sua estação. Tempo e estação. Isto deve ser de acordo com sua palavra, a qual foi falada, de acordo com a palavra falada. A terceira coisa, isso deve ser dado de acordo com a pessoa, através da qual ele tem escolhido para fazer isto.
Aí vai entrar sobre Davi. Aí ele fala da quarta. Isso deve vir primeiro através do seu profeta. A última. E o profeta deve ser vindicado através da palavra de Deus. Esses foram os 5 deveres que o profeta disse que a igreja tem que assimilar para esta hora. Aí o irmão Brana faz a seguinte afirmação aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Veja bem, agora que ele diz aqui, ó, queriam trazê-la para a cidade de Davi. Por quê? Não havia nenhum lugar pronto para isto. Como que eles podiam colocar esta mensagem na igreja? Não tinha lugar para isso. Não tinha um profeta. Não tinha lugar para a palavra vir. Por isso que a arca não foi, por isso que não foi para o seu lugar. Não tinha um profeta naquele tempo. Os selos estavam abertos, nada sabia de 7 eras da igreja, nada sabia de Malaquias 4, nada sabia de Atos 2:38, nada sabia de Amós 3:7, Apocalipse 10:7. Como é que a arca ia? Estava faltando tudo. Faltava toda a escritura necessária para pôr a arca no seu lugar. Agora, ele abriu os 7 selos, Apocalipse 6 e Apocalipse 8, tem os 7 selos revelados. Ele agora então vem e traz também as 7 eras da igreja. Ele vem nesta hora para abrir esses mistérios, para então cumprir-se o ministério de Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do 7º anjo, os mistérios de Deus seriam cumpridos, para cumprir Malaquias capítulo 4, verso 5, a juntar estas escrituras para colocar a arca no seu lugar. Por isso, e quando o profeta veio, ele abriu as escrituras, mostrou a paternidade de Caim, a semente da serpente, toda a origem das coisas que Satanás, o seu propósito lá no céu, o que ele fez aqui na terra, mostrou que Eva adulterou, Eva prostituiu e trouxe um Caim no mundo, mostrar também que Sete foi uma semente que veio depois de Abel para trazer Enoque, e Enoque foi raptado, veio um homem chamado Paulo na primeira era, mas na última era a igreja tem que ser raptada como Enoque foi raptado. Agora, deixa eu entrar nisso aqui agora. Um diamante é lapidado de modo que reflita o que está do lado de dentro dele. O diamante, se não for lapidado, não pode revelar a beleza e o valor que ele tem. Você sabe por que você tem que ser lapidado? Lapidado, cortado, corta ali, corta aqui, até que tira tudo que o homem tem, que a mulher tem, para mostrar o que tem dentro, o que está por dentro, o que está na sua alma. Porque se você lapidar qualquer pedra, não funciona, mas lapidar um diamante vai mostrar o valor que ela tem. Por isso a noiva é lapidada para ser como o diamante principal. E ele disse, do lado de dentro dele, o fogo que está no diamante. O fogo que está no diamante está do lado de dentro. E ele deve ser lapidado de cada pequena maneira, cada pequena forma, 3 ângulos. Coloque os 3 ângulos em um diamante, uma luz contra um objeto de 3 ângulos, e terá 7 cores.
Vejam, produz 7 cores. Agora, observe. Deus foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Vejam, ele foi cortado, ferido, aquele grande diamante, para que dele pudesse refletir os dons para a igreja. Não dons carismáticos, dons, os 5 dons de Efésios 4. Bem, se você parar para pensar, por isso que Moisés feriu a rocha 2 vezes, aquilo foi ruim demais, porque na vara de Moisés estava o julgamento do povo. E aquela vara era para ferir o povo, era para te ferir. Mas Deus disse para Moisés: fira a rocha. E a rocha foi ferida, deu água para o povo. Mas se você lê as 2 passagens que fala, aí o povo continuou murmurando que queria. Moisés voltou e feriu a 2ª vez. Aí então veio muita água. Você parou para pensar? Se vocês quiserem, eu mostro depois as 2 escrituras. A primeira, Deus disse para Moisés falar a rocha. Foi lá e feriu, deu água. Mas lá no livro de Números, Moisés fere a 2ª vez. Aí Deus diz: vem cá, Moisés, a terra está lá e você não vai entrar, porque você quis fazer algo diferente. Você quis fazer de Jesus, da Bíblia, uma denominação. Você quis mostrar que tinha um poderzinho em você, e você feriu a rocha. Moisés disse: rebelde, vocês vão ver se eu tenho poder ou não tenho. Tocou na rocha, aí saiu água abundante. Pois bem, a primeira vez foi quando Jesus foi ferido na carne, foi crucificado. A 2ª vez, quando a palavra veio para um gentil. Judeu, ele foi ferido na carne. Judeu, ele foi crucificado. Gentil, eles crucificaram a palavra. Mas veio muito mais água na 2ª vez do que na primeira. Amém? Então foi a mensagem. A 2ª vez ele foi ferido pelo sistema religioso, mas veio muito mais água na 2ª vez do que na primeira. E aqui está a água da vida. A 2ª vez que ele foi ferido lá na cidade, como é a cidade que ele foi lá, que foi rejeitado? Chicago. Foi lá em Chicago que eles rejeitaram definitivamente a palavra. E lá o profeta pregou, eles têm ferido, têm crucificado Cristo pela 2ª vez. Então eles ficaram cortados, mas quando aquele foi ferido, agora Deus podia abrir a palavra. Quando a rocha foi ferida pela 2ª vez, agora Deus tinha um lugar para pôr o povo além do Rio Jordão. Quando ela foi ferida a 2ª vez, Deus tinha a palavra para abrir. A palavra não foi aberta naquele dia no Calvário. 2000 anos vem e abre a palavra. Então, o plano de redenção durante as 7 eras não foi perfeitamente conhecido e revelado, mas na última era, então foi completamente desvelado Deus, o véu rasgado e mostrado o plano de redenção. Quando ele foi ferido pela 2ª vez, a redenção veio. Ele veio com o livro na mão, no livro de Apocalipse, disse: eu paguei o preço, eu fui rejeitado pelo mundo a primeira vez, sou rejeitado pela 2ª, mas aqui está um povo que eu tenho o nome deles aqui. Eles estão aqui escritos desde a fundação do mundo. Eu venho revelar a eles o nome deles. Amém. Ele veio em Apocalipse 5 com o livro aberto e revelou. Quando ele abriu os selos, revelou que você estava nisso. Que você estava naqueles selos. Se você não está lá, você nunca viu a abertura dos selos. Você nunca viu a revelação desses mistérios. Mas se você viu isto, então
é porque o livro chegou em sua mão. O livro que Adão perdeu voltou em nossa mão, a vida eterna. Vamos lá. Ele diz assim, vou voltar ao texto. Deus foi ferido por nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. Vejam, ele foi cortado, ferido, aquele grande diamante, para que dele pudesse refletir os dons para a igreja. E não é a luz, a luz, porque a luz deve retornar quando o sol está fora dele, de onde ele foi lapidado. Mas cada pedacinho que vem daquele fragmento não é destruído, é colocado em uso. Muitos deles são para fazer agulha de vitória, e aquelas agulhas trazem as quais foram cortadas do diamante e produzem música que foi gravado num disco. Eu espero que vocês vejam o que eu quero dizer. O fragmento de Cristo, o dom de Cristo colocado na Bíblia, fala dos mistérios escondidos de Deus para o crente. Ele conhece o segredo do coração, ele conhece cada pessoa, e você crê nisto. Não seria o diamante dizendo, você está vendo o que eu sou? É de onde ele vem. O diamante é um diamante porque ele saiu de um diamante. O diamante é um diamante porque saiu da onde? Saiu do diamante. Agora veja uma coisa que o profeta está dizendo aqui. Ele saiu de Cristo, o pastor saiu de Cristo, o evangelista saiu de Cristo, o profeta saiu de Cristo, amém? O mestre sai de Cristo. Agora, esses dons é o mesmo diamante, amém? Porque saiu do grande diamante, tem a mesma natureza, tem o mesmo valor, esse diamante. Então, você foi tirado do grande diamante do céu. Amém? A igreja sai deste diamante, e quando você saiu desse diamante, você olha para aquela pedra e vê o fogo, vê as sete listras das 7 eras da igreja, você vê as 7 cores do arco-íris, e você vê os 7 mistérios abertos. Por quê? Porque você foi cortado deste diamante, e você conhece o valor que ele tem, por isso que você conhece a revelação desses 7 mistérios do Apocalipse, amém? Por isso você conhece os 7 selos, porque você saiu disto. Agora você vê que é o grande diamante, de onde saem esses dons, esses 5 dons. Agora, quando parece um camarada dizendo que isso foi para o passado, foi para o passado da cabeça ruim dele. Porque você não pode pôr Deus no passado. Deus é presente. Esses 5 ofícios nunca morrerá. Agora o profeta diz, e esta é a maneira que é com os dons do Espírito. Um para a pessoa, é uma parte daquele diamante, é enviado, e foi trazido a um dom, para interpretar, pregar, ensinar. Ele está dizendo que o dom é, para interpretar, pregar e ensinar. E ele disse, existem 5 dons espirituais, apóstolos, profetas, ensinadores, pastores, evangelistas. Eles são todos para a edificação do corpo de Cristo. E tão certo como há ensinadores, pastores, tem que haver profeta. Nós sabemos disto. E nós cremos que Deus é para ser manifesto no último dia, no meio de seu povo, para a semente eleita, de acordo com a Bíblia, na forma de profeta. Eu quis trazer até aqui esse assunto, porque para mim esse parágrafo é fundamental, esse que eu acabo de ler. Veja, esses 5 ofícios, aí se encontra o verdadeiro sacerdócio, o corpo de Cristo.
no corpo de Cristo tem estes 5 ofícios. Esses 5 ofícios está na igreja. Está na igreja. Não há igreja sem isto. Porque esses 5 ofícios é o corpo de Cristo. Tem que estar na igreja. Então, a igreja sabe quem é o pastor, quem é o evangelista, quem é o apóstolo, quem é o profeta e quem é o mestre. Porque isso está nela. Esse é o grande diamante, esse é Deus. Esses 5 ofícios que era para carregar a arca de Davi. A arca que não foi para a cidade de Davi. A arca que trouxe morte, a arca que trouxe aquele sério problema para Israel, por não ser o tempo dela, está conduzindo de maneira errada. Não estava carregando a arca esses 5 ofícios, e lá estava carregando num carro de boi. Então as igrejas sempre carregou a palavra num carro de boi, ou de qualquer maneira. Mas aqui, nesta hora, neste tempo final, Deus enviou um profeta para revelar como conduzir esta arca. Agora, esta arca vai para o seu lugar, tem a revelação, prega a revelação e traz para a igreja esses mistérios, porque está sendo carregada por estes 5 ofícios. Ela não iria para o rapto, ela não estaria na primeira ressurreição, ela não teria um reavivamento na alma, ela não teria uma igreja em ordem como essa, se não tivesse esses 5 ofícios. Esses 5 ofícios estão no sacerdote. Agora o que ele fala? Nós cremos que Deus é para ser manifestado no último dia, no meio de seu povo, para a semente eleita, de acordo com a Bíblia, na forma de profeta. Deus é para ser manifestado, revelado para o seu povo, na forma de profeta. Isso está exatamente como a palavra. Não que o homem seja Deus, mas que o dom seja Deus. Está vendo? Aí está. Aí você toma Hebreus 4:12. Veja a diferença de um diamante para um vinil. O que é um vinil? É um artefato de plástico. Agora, quando faz a gravação, quando faz a gravação, fica tudo lá dentro daquele vinil, quando o disco é prensado. E só pode revelar o que está dentro daquilo um diamante. Agora, esse diamante faz parte do quíntuplo de Efésios, desses 5 dons na igreja. O que ele fez? Então tomou esse diamante, trouxe aqui na terra, Deus, através de um profeta, quando aquele diamante desceu, chegava para uma pessoa e dizia: você é fulano de tal, você tem doença tal, você não está aqui por você, mas por uma outra pessoa. Aí falava assim: Abraão recebeu isso em sua casa, Abraão teve essa mesma experiência. Isso, quando aconteceu com Abraão, era Jeová, era Elohim, não era outra pessoa. Então Hebreus 4 estava revelando o que tinha dentro das pessoas, porque ali estava um ofício de Deus, um profeta, tirando para fora, revelando o que estava escondido nas pessoas. Amém? E esse profeta agora traz para a igreja a restauração dos 5 dons da igreja, para a perfeição do corpo, para que a igreja chegue à estatura, à medida completa de Cristo. Quando fala a medida completa de Cristo, está dizendo que ela é Cristo. Esta carne para nada vale, ela vai para o pó ou vai ser transformada. Mas uma coisa eu digo: dentro desta carne, dentro desse casulo, está envolvendo a um invólucro
Deus está vivendo dentro desta mulher, vivendo deste homem. É Ele na manjedoura de novo, é Ele em Belém de novo, é Ele no corpo de Cristo de novo, é Ele aqui na terra de novo, em corpos mortais, mas a alma está redimida e preparada para a ressurreição. Isso é Deus na igreja, levando a igreja à completa estatura, à medida de Cristo. Amém.